descendência de Abrão. Verso: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Continuamos a estrada aí da discussão sobre a aliança de Deus com o ser humano. Percorremos aí algumas lições estudando as alianças no formato individual. Olhamos a aliança feita com Adão e Eva, a aliança feita com Noé, a aliança feita com Abraão, para a gente entender um pouco o aspecto personalizado da aliança, que é Deus tentando resgatar seus filhos de forma individual. E em cada uma dessas promessas vem embutido no caminho da promessa individual uma promessa global, que é aquele que atende à promessa e todos os seus descendentes ou todos os que passarem por ele. Então, o que a gente vem observando na repetição cíclica da aliança que a Bíblia apresenta, que é a aliança de Deus para com seu povo, para resgatá-lo do pecado, é que sempre a aliança aparece com esses dois aspectos. Deus chama alguém, e neste alguém que Deus chama, aquilo que vier posteriormente a ele, seja descendência ou influência, terá a mesma perspectiva da aliança, as mesmas possibilidades prometidas na aliança. Quando a gente chega na lição dessa semana, em específico, ela mostra o outro lado dessa aliança. A gente verte agora para a descendência de Abraão, para observar como aquilo que Deus prometeu a Abraão se confirma na segunda parte da aliança, que são os seus descendentes ou as pessoas que passarem pela influência de Abraão. E aí a gente é chamado a observar duas coisas interessantes na lição dessa semana: a descendência física de Abraão e como eles se comportaram diante da aliança, e a influência da descendência de Abraão e como estes se comportam diante da mesma aliança. Portanto, existem dois aspectos na lição dessa semana, olhando para a descendência de Abraão, que é um aspecto fisiológico da promessa e um aspecto ampliado dessa promessa. Nessa segunda parte, que é o aspecto ampliado da promessa, nós nos encaixamos, nós nos encontramos na mesma promessa. E esse é o foco, a atenção da lição dessa semana ao abordar a descendência de Abraão. A gente se perceber dentro dessa mesma promessa, no fluxo de cumprimento dela até os nossos dias. Então, dentro desse conjunto de elementos, a lição vai apresentar a temática, a discussão central do que é a aliança na perspectiva da descendência de Abraão. O primeiro aspecto interessante que a lição traz para a gente refletir é por que Deus escolheu um povo e por que aquele povo foi o escolhido. E aparecem duas questões nessa direção. A primeira questão é que a escolha direta de Deus se faz por sua única e exclusiva vontade. Ou seja, quando Deus escolhe Abraão, quando Deus chama Noé, quando Deus traz Adão para dentro da aliança pós-pecado, a escolha de Deus é uma escolha arbitral e de exclusiva responsabilidade dele. Ou seja, não há nada no escolhido enquanto prerrogativa inicial que legitime a escolha. Ou seja, Deus não escolhe aquele a quem escolhe porque ele fez algo de bom que permita Deus escolher. Num sentido primário, a escolha tem a ver com a deliberação direta de Deus. Esse é o primeiro aspecto que a lição traz para a gente refletir, para pensar e para observar que a escolha é um ato de misericórdia, é um ato de benevolência, é um ato de graça da parte de Deus. Mas aí a pergunta que não quer calar é, ok, mas se é um ato de graça, por que Deus tem graça para com Abraão, para com Noé, para com Adão e não tem para com os outros? E aí vem uma segunda questão baseada na escolha que Deus faz daqueles que chama para a aliança, que é o que existia neles de resposta à intervenção graciosa de Deus.
Se a gente lembrar, quando Deus observa Noé e traz Noé para dentro da aliança, há uma expressão que Deus usa para descrever Noé. Se a gente observa Jó, há uma expressão que Deus usa para descrever Jó. Se a gente observa Abraão, há uma expressão que a Bíblia usa para descrever Abraão. E em todos esses casos, a expressão está ligada à resposta que cada um desses sujeitos fez à primeira das intervenções de Deus na natureza humana, que é o despertamento da fé e o convite à percepção de quem é Deus, a convivência com Deus. Todos esses sujeitos que foram chamados ao longo da história da aliança responderam na primeira intervenção de Deus com fé, responderam na primeira intervenção de Deus com a comunhão, ou seja, aceitaram quem Deus é. Esta condição, ela está presente em todos os casos. E embora isso não seja a causa da misericórdia de Deus, isso é a delimitação de distinção entre estes que foram escolhidos e os demais que existiam no mesmo mundo. E isso é interessante de observar, porque a lição trouxe esse contraste de maneira bem clara entre os que foram chamados para a aliança e os que existiam no mundo e que poderiam também ter sido chamados para a aliança. O problema é que em cada uma dessas fases a gente observa uma resposta do mundo a Deus. Nos tempos de Noé, a resposta do mundo a Deus vai aparecer lá em Gênesis 6 como o homem era mau e desígnio do seu coração era continuamente mau. Todo o desígnio. Portanto, no mundo nestas condições, Deus ainda encontra alguém que respondeu ao primeiro apelo, que é o apelo que vem da fé. E por causa disso, aquela pessoa pôde ser escolhida pela misericórdia de Deus para ser o representante da aliança. Não é porque havia algo de meritoso ou de meritório naquela pessoa, mas houve uma resposta dada por aquela pessoa a um primeiro convite. E isso se faz presente sempre, em todas as fases do modelo bíblico. Ou seja, Deus primeiro procura o ser humano no sentido de convivência com o ser humano e de resgate do ser humano, individualmente. E uma vez que o ser humano responde afirmativamente, eu reconheço e quero ser resgatado, ele se coloca debaixo da condição de poder ser também um representante de Deus para alguma missão. O que mostra um aspecto interessante do modelo da graça. O modelo da graça, ele é, em primeiro lugar, a disposição de Deus de se dirigir a alguém que fugiu dele. E o modelo da graça demanda uma resposta. A resposta deste que fugiu em retornar para Deus. É a partir dessa resposta afirmativa que essa pessoa se coloca debaixo daquilo que é o texto que abriu a lição. Ou seja, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo da propriedade exclusiva de Deus. Essa condição de ser geração eleita, de ser sacerdócio real, demanda uma resposta inicial. A resposta inicial é: você reconhece que está longe e quer voltar? Você reconhece que é pecador e quer ser salvo? Se reconhece, então vem a segunda parte do modelo, que é a missão, que é a eleição, que é o processo pleno da salvação. E isso é interessante de observar o tempo inteiro, em todas as fases da aliança. E a razão de pontuar isso é porque existe uma distinção entre eu olhar para a graça de Deus e dizer Deus é o responsável pela salvação, e eu olhar para um ser humano na condição dos antediluvianos, ou na condição dos sujeitos dos dias de Cristo, ou na condição dos sujeitos ao redor de Abraão, em Ur dos caldeus, e imaginar que a graça de Deus possa alcançar quem não quer ser alcançado. Essa distinção é importante no modelo da graça. A graça está disponível e ela não depende de nada em relação ao que o ser humano é ou deixa de ser. Mas a disponibilidade depende de uma aceitação, para que daí
para frente exista a missão. Não há possibilidade do exercício da missão de Deus para aquele que não aceita a primeira condição, que é a condição de reconhecer que é pecador e precisa dessa graça, precisa da salvação, individualmente. E por isso é interessante observar esse binômio da aliança, a aliança no sentido individual e a aliança no sentido geral, a aliança no sentido pleno, a aliança no sentido aberto. Essas duas coisas vão estar sempre presentes no formato da aliança. Tanto que quando você olha a vinda de Jesus, e a gente vai olhar isso mais para frente ainda na lição, não nessa, mas em outras lições, você tem a referência de que quando Cristo vem, ele vem para os seus, aqueles que na história aceitaram a vinda do Messias e viviam debaixo dessa perspectiva da vinda. Porém, esses seus para quem ele vem não o receberam. E a primeira condição necessária para o modelo se desfez, o que impediu que eles pudessem ir para a segunda fase do modelo. Quando a gente observa a história de Israel, com Israel não é diferente. A primeira fase do modelo, enquanto Israel, foi aceita. Ou seja, eles foram escolhidos pela condição da fisiologia, ou seja, descendentes de Abraão, e a promessa os atingiu. Os atingiu com um primeiro convite, e o primeiro convite era responder afirmativamente à questão que implicaria a saída do Egito. Existia uma promessa feita a Abraão, existia um tempo de cumprimento dessa promessa, a gente observa isso lá em Gênesis 50, quando aparece a referência de que a medida dos amorreus que ocupavam a terra de Canaã não havia atingido o limite da maldade, e, portanto, ainda havia uma perspectiva de misericórdia para com aqueles sujeitos que estavam em Canaã. O problema é que o tempo foi passando e a medida da iniquidade de Canaã chegou ao seu limite. Em contrapartida, na história do povo hebreu, no Egito, acontece também um modelo distintivo. O povo hebreu, que permanece no Egito por mais tempo do que devia, ele acaba vivendo a realidade da transição, de que a maldade que crescia entre os amorreus também crescia no Egito. E aí o resultante dessa maldade é que eles se tornaram escravos no Egito. E aí, na medida da maldade nas duas direções, o povo de Israel é convidado a ser liberto da escravidão. E se a gente observar a história em Gênesis e Êxodo, principalmente na introdução do livro de Êxodo, a gente vai perceber que a história do povo hebreu também oscila entre querer ser liberto e não querer ser liberto. Tanto que quando Moisés chega diante do povo e manifesta a vontade de Deus, assim que pesa a mão de Faraó sobre o Egito, sobre os israelitas no Egito, eles recuam dessa questão e repreendem Moisés. Essa oscilação está presente. E aí todo o percurso das pragas, na realidade, vai constituindo aquilo que a gente viu na lição dessa semana, quando observou que a aliança feita com Abraão, ou com Noé, ou com qualquer outro dentro do modelo bíblico, é uma aliança condicional. Ela não é uma aliança livre de condições, ela é uma aliança condicional. A condição para a aliança é a resposta. E da parte de Deus, o processo está feito. Mas da parte do humano, a necessidade de uma resposta que tem que ser dada à aliança. E dentro dessa perspectiva da resposta que precisa ser dada à aliança, a gente vê o comportamento do povo de Israel. Cada uma das pragas que ia caindo, ia construindo em Israel a percepção daquilo que aconteceria se a condição não fosse respondida. A aliança de Deus para com Abraão, ou a aliança de Deus para com Noé, ou para com qualquer outro, ela traz como condição bênção pela resposta afirmativa da aliança, ou aquilo que está previsto de coisas ruins em resposta à desistência da aliança. Ou seja,
Há duas condições possíveis, há duas situações possíveis a partir da aliança entregue disponível ao humano. De um lado, a obediência resulta os benefícios da aliança. Do outro lado, a desobediência resulta as consequências disso. Portanto, há um aspecto importantíssimo da questão da graça, é que a graça implica compromisso, porque ela implicou, antes de tudo, comprometimento. E isso é interessante observar. A graça, ela não é de graça. A graça teve um preço. E porque ela teve um preço, comprometeu alguém. Deus se compromete com a graça. E nesse comprometimento, na via oposta, há uma exigência de compromisso. Ou seja, eu reconheço que Deus se comprometeu sem me perguntar, ou seja, ele morreu por mim antes que eu soubesse que ele ia fazer isso. E uma vez feito isso, ele chega para mim e fala: bom, eu morri por você. Agora tem disponível para você duas situações: retornar abaixo da graça, para baixo da promessa, ou continuar onde você está, longe da graça, longe da promessa. Se vier para cá, todas as bênçãos que estão já amealhadas pelo sacrifício de Cristo estão disponíveis. Se ficar onde está, todas as consequências do pecado continuarão com você. E essa situação binomial apresentada para o ser humano, ela impõe sobre a nova condição o compromisso que o ser humano assume de ser geração eleita, de ser povo santo, de ser sacerdócio real, de ser propriedade exclusiva de Deus, ou ser de Satanás, ser sua propriedade exclusiva e viver debaixo daquilo que Satanás pode entregar. Essa é a condição da graça. Quando a gente observa o comportamento de Israel a partir destas referências, a gente começa a perceber que existem algumas questões importantes que vão pautar a vida do povo de Israel, assim como pautaram a vida de Abraão, de Noé, de Adão e Eva e assim por diante. Quando a gente observa essas condições, essas abordagens, existem alguns aspectos interessantes de se analisar. O primeiro desses aspectos é que o ser nação, o ser real, o ser sacerdócio, implica dois aspectos de manifestação no mundo. Quando Abraão aceita, em primeiro lugar, a sua própria condição, reconhece quem ele é e aceita ser salvo, e Deus lhe entrega uma missão: sai de onde você está, vai para o lugar que eu vou te mostrar, e lá eu vou executar em você a missão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa aceitação da missão, que é a segunda parte em Abraão, a primeira parte ele já havia feito, que era aceitar a salvação. Essa segunda fase, que é aceitar a missão, coloca Abraão numa condição, a condição de ser para o mundo uma manifestação do que é viver sob a tutela de Deus. Ou seja, quais eram todos os planos de Deus para a humanidade. E nesse sentido, Abraão se torna um marco. Usando um termo grego, embora mítico, mas a ideia é a bênção de Deus sobre Abraão resultaria na percepção de Midas, ou seja, o que Abraão toca prospera. Essa visão física do reinado de Abraão, essa questão direta de existir sobre a questão de Abraão uma situação de o que ele toca prospera, manifestaria ao mundo um paradigma, que é o paradigma moral. Porque os parâmetros dessa prosperidade seriam diferentes dos do mundo. Enquanto os parâmetros do mundo implicavam injustiça, desonestidade, avareza e todos os outros elementos constitutivos do pecado, a prosperidade de Abraão estaria pautada numa referência moral. E essa estrutura ética de Abraão geraria para o mundo uma percepção de que existe um outro modo de vida, uma outra referência possível.
A segunda característica presente em Abraão, e que, consequentemente, permearia a vida dos seus descendentes, é o marco espiritual ao mundo. Ou seja, em Abraão, o mundo veria Deus. Nos descendentes de Abraão, eles poderiam ver de forma mais concreta a presença de Deus e eles se tornariam referência espiritual ao mundo. E os dois aspectos interessantes desse modelo é que o mundo poderia checar isso na prática. Visitando o povo de Israel, as pessoas poderiam perceber o que é um mundo regido não por homens, mas regido diretamente por Deus. Porque eles observariam o povo de Israel e perceberiam que a autoridade em Israel vinha de outro lugar distinto do que acontecia no mundo. Enquanto o mundo tinha líderes e reis, Israel tinha Deus. Enquanto o mundo tinha leis e construções e tentativas de organização humanas, Israel teria a lei de Deus. O marco regente do povo de Israel seria distinto. E a pergunta que seria feita pelo mundo, como é possível isso? E Israel teria a condição de apresentar a forma. A forma é comunhão com Deus, convivência com Ele e obediência aos seus parâmetros. E nisto o mundo seria bendito. É nesta condição que o mundo teria a percepção do formato completo. E uma coisa interessante que aparecia em Israel é que se houvesse erro em Israel, afinal de contas eles ainda eram pecadores, havia alternativa. E a alternativa é distinta da alternativa do mundo. Para o mundo pagão da época de Israel, a alternativa para o mal e para a maldade, para as consequências ruins do mundo, era o ser humano pagar a conta para obter a benesse do seu Criador ou do seu mantenedor. E percebe, tanto no mundo mítico da época antiga quanto no mundo israelita, haviam sacrifícios. A diferença é o motivo. Enquanto o mundo sacrificava para obter a benesse de alguém, no sentido de um pagamento, Israel teria a condição de ensinar que, no caso de Israel, quando o ser humano peca, quem morre é o Deus que o mantém, e não um sacrifício que eu faço. Era a via oposta do mundo. Ou seja, se Israel tivesse cumprido a sua missão na forma plena, o mundo teria percebido um Deus diferente. Em lugar de um Deus que é aplacado em ira porque eu fiz algo, Israel mostraria um Deus que desce ao ser humano e morre por ele, para que ele tenha a chance de viver. E isso mudaria a concepção de Deus que o mundo estabeleceu. Curiosamente, corrigiria a acusação de Satanás, de que Deus é tirano. Percebe que todo o paganismo existente no mundo estava pautado numa acusação de Satanás. Deus é tirano e sua ira precisa ser aplacada. Toda a cultura de Israel era o inverso dessa. Deus é amoroso, resgatou seu filho, seu povo e morreu por eles, para que eles tenham vida. É um caminho oposto de compreensão de Deus. Para isso, Israel foi chamado. É nessas condições que Israel é convidado a levar para o mundo uma mensagem distintiva, uma mensagem com outra referência. Se vocês olharam lá nos textos da semana, um dos textos de Ellen White que aparece na semana, é interessante de observar como isso vai sendo costurado na descrição da história de Israel, seja no livro Patriarcas ou no livro Profetas e Reis, na história ampliada. O texto diz assim: era propósito de Deus que, pela revelação de seu caráter, por meio de Israel, as pessoas fossem atraídas para ele. Diferente do mundo que tinha medo de Deus, em Israel eles veriam um Deus que a gente vai atrás, o que é atraído a ele. E à medida que o número de israelitas fosse crescendo, aparece o plano maior. Deus prometeu a Abraão que a terra seria concedida a Israel e a descendência de Abraão. O problema é que essa terra em concessão, ela não é suficiente para toda a descendência de Abraão. O que aconteceria conforme o povo de Deus fosse ampliando em nascimento
e pessoas fossem sendo influenciadas ao modelo israelita. A terra ia se expandindo, até que chegasse o momento que a terra inteira fosse de Deus. Esse era o plano. Essa era a ideia original. Infelizmente, o que acontece? Essa ideia não vingou. E não vingou por várias questões. A primeira questão que não vinga é porque Israel abandona o plano original. A segunda é que Israel se permite, em lugar de ser aquele que influencia a terra, ser influenciado por ela. E Israel se modifica. O povo deixa de fazer aquilo que era o padrão de Deus e passa a fazer aquilo que o seu entorno praticava. Deixa de ser influência e se torna influenciado pelo mundo. Tem uma pergunta do Edson lá, Fernando, você que enxerga, por favor. A pergunta dele é: e o povo de hoje, nós, somos chamados para o mesmo propósito com o mesmo desenho que Deus fez para o povo de Israel? Se você segurar essa perguntinha para a lição de quinta-feira, se a minha memória não estiver traindo, é a lição que trata do povo espiritual. A anterior acho que trata do remanescente e a última trata do Israel espiritual. Lá na lição de quinta-feira tem um texto de Ellen White que responde a sua pergunta de maneira precisa. Segura a ansiedade por 5 minutos, a gente chega lá. E aí eu respondo. Aí se eu passar batido, você me cobra. Mas lá vai estar a resposta para essa pergunta sua. O que acontece na história, para a gente entender a sequência do desenho, né? A sequência do modelo do que Deus tinha planejado. Tem um outro texto interessante também nessa introdução da lição, que diz assim, ó, ao crescer na graça e no conhecimento do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, compreenderá as próprias imperfeições, sentirá a própria ignorância e buscará continuamente conservar e desenvolver suas faculdades de espírito, a fim de tornar-se inteligente cristão. Qual era a perspectiva do modelo da graça para Israel? A perspectiva é que o maior sonho de Israel se cumpriria neles, a vinda do Messias. E quando o Messias viesse na convivência pessoal com Israel, na condição do rei daquele povo, Israel teria o último degrau do seu desenvolvimento possível, que era a transformação completa, pela presença física do Cristo, pela presença física do seu maior sonho, ou talvez do maior paradigma de Israel, que é a perspectiva messiânica. Bom, a história de Israel seguiu o seu curso, e o que a gente observou a partir dessa referência. Bom, existia uma condição, tinha um acordo, tinha um pacto, a aliança foi feita baseada num processo de pacto de Deus com Abraão. Esse pacto implicava, de um lado, a graça concedida, do outro lado, a resposta a esse processo. A resposta afirmativa implicaria bênção. A resposta negativa implicaria maldições. O que a gente vai observar na história de Israel, ou seja, o que a gente vai observar o tempo inteiro oscilando nessa história de Israel, é um alto e baixo de resposta. Ou seja, uma hora Israel responde afirmativamente, e a resposta afirmativa gera um tempo de prosperidade e bênção. Outra hora a gente vê respostas negativas e isso gera um monte de consequências ruins para o povo. Na fase inicial, ou seja, no marco inicial da história de Israel, a gente percebe um tempo mais alongado de bênção. E isso tem, obviamente, uma questão natural, uma questão direta, natural, que é a proximidade com as maravilhas do Egito, a proximidade com as grandes manifestações de Deus na fase introdutória do modelo. Mas isso não isentou, apesar de todas essas manifestações, não isentou ocorrências isoladas de maldade. Ou seja, em cada uma das fases de prosperidade dessa fase inicial, entre Moisés, a ocupação de Canaã e a conquista da terra, a gente percebe que mesmo nessas condições, alguns atos isolados vão aparecendo de dificuldade. Na fase inicial, Coré, Datã, Abirã. Na fase de conquista, Acã. Você vai perceber pontos de marco regulatório de maldade aparecendo em Israel, como se fossem feridas dentro do povo. O problema é que, com o passar do tempo, isso deixa de ser a exceção e passa a ser a regra.
Ou seja, em vez de ter algumas feridas no meio de Israel, algumas infecções no meio de Israel, o que você passa a ver é o contrário. Você vê algumas células boas em Israel e a maior parte é infecção. Há uma inversão de modelo. Essa inversão de modelo que leva Israel a uma condição de distanciamento da aliança vai trazer consequências. Quais são as consequências? A primeira consequência é a perda quase que direta da identidade de Israel. Algumas lições aí para trás, não nesse trimestre, a gente estudou sobre a identidade daquele povo. Israel perdeu essa identidade, desfez-se dessa identidade por não cumprir sua parte, por não responder com a sua parte na aliança. E a desobediência do povo fez deslustrar a identidade de Israel. Conforme os anos foram sendo acumulados na história de Israel, a gente percebe que essa perda da identidade levou ao cativeiro babilônico. Bem, que a gente estudou há algumas lições atrás. Essa questão do cativeiro babilônico, que mostra o distanciamento pleno de Israel, que já havia sido demonstrado de outras maneiras pela destruição do Reino do Norte, pela própria cisão da estrutura de Israel. Tudo isso mostra que esse distanciamento produz uma consequência que é uma consequência persistente. Ou seja, do mesmo jeito que a gente observou nos amorreus, nos heteus, nos jebuseus, ou observou lá atrás na condição egípcia, ou observou em outros aspectos lá na época de Noé, o mal contínuo que chegou à humanidade, Israel se tornou parte disso. E essa é a parte talvez mais incrível da questão. Um povo que viveu a abertura do Mar Vermelho, as pragas do Egito, as manifestações fantásticas de Deus no deserto, maná caindo durante um período de 40 anos seguidos, a queda dos muros de Jericó, a abertura do Rio Jordão. Você vai somando as grandes teofanias, as grandes manifestações de Deus a esse povo, chega a ser ridículo, para não dizer drástico demais, a questão do comportamento desse povo. Tanto que quando você avança na história e vê lá na época de Cristo, vindo ao mundo, alguns pedidos, às vezes meio tortos, como a manifestação de outras teofanias diante dos fariseus, sacerdotes e judeus da época de Cristo, a resposta de Cristo acaba sendo uma resposta irônica. Eu podia fazer qualquer tipo de milagre na frente de vocês e vocês insistiriam em continuar não crendo. Ou seja, a marca do distanciamento de Deus naquele povo, ela se tornou persistente. E a grande pergunta é, o que acontece quando aquele que é o representante da missão de propagar ao mundo o caráter pleno de Cristo, de propagar ao mundo a estrutura da promessa, se distancia da promessa? O mundo está perdido, porque eu teria aquele que é o ponto de luz desaparecendo. E a menos que Deus viesse à Terra em pessoa para resolver a conta, a luz teria se perdido. É neste contexto que a lição chama a atenção da gente para um outro aspecto. Deus sempre teve na Terra seus filhos. Mesmo que, no sentido global da manifestação dos seus filhos, alguma coisa se perdeu. Entre eles, existe alguém que sobra. Existe um remanescente. Em todas as épocas. Ou seja, quando a gente olha a história original, o início da história, e vai percebendo Enoque, Noé, Abraão, e agora chega a história dos descendentes, em cada uma dessas fases da história, quando parecia que o mundo estava completamente perdido, entre eles surge um remanescente. A Bíblia usa um exemplo, uma metáfora disso nas ilustrações de Jesus, que é a metáfora do lírio. E ela é uma metáfora interessante, porque para quem já viu um lírio, sabe aonde ele nasce. O lírio surge no lugar menos provável. E é menos provável por causa da cor do lírio. O lírio tem uma cor que chega a ofuscar os olhos de tão claro e tão branco que é. Mas ele nasce no charco.
na lama, no lodo. É ali que ele se dá melhor. Os melhores lírios estão nesses lugares. E quando você observa essa questão, o remanescente é isso. No meio do charco, do lodo do pecado, aparece alguém que é cristalino. É o remanescente. Nesse contexto, qual é a promessa, que talvez seja a maior das promessas? É que ainda que o mundo vá para o limite extremo do mal, entre esses, Deus vai suscitar alguns pontos isolados, algumas flores isoladas que, de tão brilhantes e cristalinas que são na sua brancura, despertam para o mundo a percepção: ainda existe saída. Ou seja, Deus o tempo inteiro costura a sua história de misericórdia, mantendo no mundo a proteção ao remanescente. E aqui vem uma promessa interessante, na realidade, um conjunto de promessas interessantes. Esse conjunto de promessas interessantes traz à tona que Deus protege o remanescente nas piores condições. Ou seja, por pior que seja a decadência geral, há um grupo que está sob a proteção de Deus pela resposta dada de, mesmo em meio ao mal, continuar sendo fiel. E essa é a primeira grande característica do remanescente, tanto que o remanescente é identificado no Novo Testamento, nos textos de Apocalipse, como aqueles que respondem em duas direções: guardam os mandamentos de Deus e possuem o testemunho de Jesus. Essa fidelidade do remanescente no meio do lodo, numa resposta que é a resposta de Abraão. Abraão foi justificado por fé e creu. Essa resposta de fidelidade, que na consequência gera como resultado ou como resultante a resposta seguinte à aliança, que é a fidelidade no sentido da obediência, ela distingue o remanescente. Ela separa o remanescente do meio do lodo e coloca ele visível. E essa é uma outra coisa interessante que a lição dessa semana trouxe. A demonstração de que o povo de Deus é sempre visível ao mundo. Em qualquer época. Quem um dia tiver a oportunidade de ler os textos de Flávio José, a história dos Hebreus, isso fica muito nítido ali. Ou se a gente mudar e for olhar, por exemplo, o livro dos Mártires, também é um livro muito interessante de ser lido, essa referência da distinção daqueles que são fiéis mostra que em qualquer época do mundo, se você procurar luz, você vai encontrar. E entre esses que são da luz, você vai encontrar algo distinto. Deus os protege. Nas piores condições. Mas aí você me diria, mas como assim? Se Pedro morreu, se Paulo morreu, se Tiago morreu, como Deus os protege? Deus os protege não da consequência última do modelo. Deus os protege no sentido da missão. Ele os protege tempo suficiente para que o marco da sua missão se faça visível ao mundo e o mundo tenha uma alternativa de segui-lo. Não importa o que aconteça no final, se eles vão ser decapitados, crucificados, enforcados, queimados vivos em fogueira. O período em que Deus os protegeu foi um período suficiente para que a graça não se apagasse. Essa é a promessa feita por remanescente. De que em qualquer época, aquele que for fiel será protegido para executar a missão. E aqui tem uma coisa interessante na promessa. A promessa não é a proteção contra o mal do mundo. A promessa é a proteção contra o mal no sujeito. Todo aquele que for fiel estará protegido do mal, mas não da maldade. Tempo suficiente para que o mundo perceba a bênção de Abraão, a bênção de Noé, a bênção de Enoque, a bênção de Adão. É para isso que fomos chamados. Não para ser protegidos das condições do mundo, mas para ser protegidos da influência do mundo. Essa é a proteção que Deus garantiu. No mundo mal, vocês vão ter paz, mas uma paz diferente da que o mundo promete. A paz que o mundo promete é externa. A paz que Deus promete é interna.
A condição de prosperidade que o mundo promete é externa, a condição de prosperidade que Deus promete é interna, ainda que a externa possa ocorrer. No caso de Israel, diferentemente do nosso tempo, a promessa de prosperidade era externa e interna. Por uma razão, Deus chamou uma nação. E aqui começa a diferença do modelo. Quando a gente vem para a nova fase, para a nova parte da promessa, que é a última fase da lição dessa semana, quando o povo de Israel físico se torna agora o Israel espiritual, a lição traz à tona que há uma mudança de contexto. Essa mudança de contexto é que agora o desenho de ir ao mundo retira aquela condição da terra. E o olhar para a terra prometida deixa de ser para Israel e passa a ser para o Israel também espiritual, a nova terra. E, portanto, a prosperidade física se transfere do desenho humano e físico aqui nessa terra para a prosperidade espiritual, ou a nova terra. E isso torna a missão distinta. Diferente do desenho de Israel, em que as pessoas poderiam chegar à terra de Israel e ver uma terra que mana leite e mel, a missão do Israel espiritual é olhar para a nova terra, a partir do que aconteceu na velha terra. Portanto, nesse aspecto, a missão é um pouco diferente e talvez até em uma fase inicial mais difícil, porque a maldade se alastrou por todo mundo de uma maneira diferente do período em que Israel foi chamado. Nesse sentido, a missão se torna um pouco mais difícil nessa questão externa da missão. Mas tem um outro lado que é interessante. Num mundo desgraçado como o nosso, encontrar quem viva em paz é mais difícil. E aqui há algo muito interessante da nova promessa. Aquilo que era externo em Israel se torna interno em nós. Se você ler o texto de Romanos, você vai reparar que há um momento no livro de Romanos em que essa história se inverte. E aquilo que estava para fora se torna para dentro. Nós nos tornamos templo de Deus. Aquilo que era visível externamente com uma nuvem ou uma coluna de fogo, agora se torna em nós visível. Ou seja, quando a gente chama alguém para ver Deus, diferente de Israel que chamava alguém para sua terra, e nela veria as bênçãos de Deus, você chama alguém para perto de você e diga, olhe em mim as bênçãos de Deus. E nisso a missão mudou. Por isso, nós fomos chamados para ir ao mundo, e não o mundo vem a nós. Você vai lá no último capítulo do livro de Mateus e a missão muda. Ide por todo mundo, testemunhe em Cristo, façam discípulos e ensine-os a guardar toda a verdade. Quando essa missão se inverte, o templo de Deus que estava no centro de Israel, agora se espalha em vários pequenos templos pelo mundo, levando aquilo que era a promessa de Israel para cada lugar do mundo. Porém, isso é levado nas pessoas e não mais no mundo externo. Essa é a grande diferença. O em ti serão benditas todas as famílias da terra, feito lá em Abraão, continua presente no remanescente atual, continua presente no Israel espiritual. Em cada um de nós serão benditas todas as famílias da terra. Vocês vão lembrar, a gente estudou isso em Isaías, quando Deus vira para o povo de Israel e diz para eles que ele os chamou. Depois Israel se corrompe e Deus diz, eu chamei agora vocês para resgatar os perdidos de Israel que estão espalhados por aí. Mas isso ainda é muito pouco. E aí aparece a missão do Israel espiritual, lá em Isaías 49, quando você observa que Deus diz, agora eu quero que vocês vão até os confins da terra e vocês terão a minha salvação. Aos gentios que estão espalhados até os confins da terra. Essa é a missão. Ou seja, o texto nos traz a referência de que em qualquer época,
Deus continua mantendo a graça. E aí sim a gente chega na pergunta do Edson, que agora faz sentido nessa história. Como é que isso se dá para os que estão hoje? Qual é o propósito do nosso chamado? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para a leitura de alguns textos que estão no comentário da lição de quinta-feira. Dá uma olhadinha nos textos, e esses textos, de maneira ampla e completa, respondem os aspectos vários da pergunta que o Edson fez ali no chat. O primeiro texto diz assim: a igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio, que ele mantém num mundo revoltado. Em cada era, teve o Senhor seus vigias que deram fiel testemunho à geração em que viveram. Essas sentinelas apregoaram a mensagem de advertência e, ao serem chamadas para depor a armadura, outros empreenderam a tarefa. E aqui fica bem nítida a questão. A missão não vai ser terminada por nós. Ela será completada por outros que virão depois de nós e outros que virão depois de nós. No sentido daquilo que é a missão individual, ela pode não ser final. Alguns serão chamados a depor a armadura, alguns no fim da vida, outros bem cedo na vida. E outros ocuparão o seu lugar nessa mesma missão. O texto ainda continua dizendo: enviou os anjos para cuidar de sua igreja, e as portas do inferno não puderam prevalecer contra o seu povo. Percebe, em cada época que Deus chamou pessoas para uma missão, ainda que algumas delas, como os mártires do período antigo ou os mártires do período pós-Idade Média, ainda que esses tiveram que depor a armadura antes da hora, outros os substituíram e continuaram a missão, porque Deus protegeu o seu povo, não da maldade do mundo, mas do mal presente no mundo, para que eles continuassem a missão. E o texto segue dizendo: ao longo dos séculos de perseguição, conflito e trevas, Deus tem amparado sua igreja. Nenhuma nuvem sobre ela caiu para a qual ele não estivesse preparado. Nenhuma força oponente surgiu para impedir sua obra, que ele não houvesse previsto. Tudo sucedeu como ele predisse. Ele não deixou sua igreja ao desamparo, mas traçou em declarações proféticas o que deveria ocorrer, e aquilo que seu espírito inspirou os profetas a predizerem tem se realizado. Todos os seus propósitos serão cumpridos e sua lei está vinculada a seu trono, e nenhum poder do mal poderá destruí-la. A verdade é inspirada e guardada por Deus, e ela triunfará sobre toda oposição. Acho que de todas as promessas presentes nos textos desta semana, nenhuma é tão grande quanto essa. É a certeza absoluta de que nada pega Deus desprevenido, e o fim da história será aquilo que ele descreveu. Ele realizará toda a sua vontade. Ainda o comentário continua com outros textos interessantes. E se a lei divina for desse modo exemplificada na conduta dos que professam, o próprio mundo reconhecerá a superioridade dos que amam, temem e servem a Deus sobre o restante da humanidade. É seu propósito que os que cumprem seus santos preceitos sejam um povo distinto. Ao povo de Deus aplica-se ainda hoje, como ao antigo Israel, as palavras escritas por Moisés sob inspiração divina. Povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio e de todos os povos aqui sobre a terra. A eles é transferido o encargo de concluir a obra confiada ao homem e anunciar o dia de ajuste final. Percebe que a mensagem para o remanescente, para o povo de Israel espiritual, ela é a mesma mensagem do Israel físico, embora o método seja distinto. O comportamento do povo de Israel é o mesmo esperado do povo de Israel espiritual, que seja um povo distinto. A expectativa que Deus tem da segunda resposta com Israel, a primeira resposta é: você reconhece que é pecador e precisa da graça. Você aceita ser salvo e aceita ser meu povo? E Israel respondeu: sim, aceitamos. Aí veio a segunda proposta de Deus: vocês aceitam viver debaixo da minha referência? E é interessante que Israel respondeu: sim, tudo que o Senhor disser, faremos. Mas não fez.
Ao povo de Israel espiritual é a mesma mensagem. Você reconhece que é pecador, deseja a salvação e aceita viver comigo? Essa é a primeira resposta. A segunda resposta é: aceita viver debaixo dos meus parâmetros e ser povo santo, separado de Deus, propriedade exclusiva. A resposta que a gente deveria dar é a mesma? Sim. Tudo o que o Senhor disser, faremos. Mas a pergunta persiste: faremos mesmo? Percebe que o texto é muito claro. O povo de Deus será distinto. E o chamado do povo de Deus ao mundo é: está chegando o dia de ajuste. Não. Temei a Deus e dai-lhe glória. Vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Caiu, caiu a grande Babilônia. Saiam dela, povo meu. A mensagem é a mesma. Para que não sejam partícipes dos seus flagelos, das suas desgraças, das suas maldições. É a mesma história, é a mesma mensagem. Embora tenha mudado o método e tenha mudado o povo. Aquilo que era para um povo fisiologicamente chamado, agora é aberto a todos os povos no sentido da execução da missão. A mensagem de convite de Deus sempre foi aberta a todos os povos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que mudou agora é que a missão está aberta a todos os povos. Ou seja, os que vão executar a missão do chamado de Deus ao mundo não são mais necessariamente os filhos de Abraão, fisiologicamente falando. Embora continue disponível para eles a mesma promessa. Mas agora todos no mundo podem ser mensageiros, atalaias dessa verdade para o mundo. Filhos espirituais da promessa feita por Abraão. Essa é a nossa condição. Ou seja, nós temos a oportunidade de entrar na carona dessa mesma missão. A grande pergunta é: qual é a resposta que eu dou? Ao primeiro convite de Deus. E qual a resposta que eu dou ao segundo convite de Deus nesta aliança? Eu espero que a gente entenda a dimensão disso e responda afirmativamente aos dois aspectos da aliança. A condição da graça, que nos é ofertada de salvação, e a condição missional, que vem na segunda fase da aliança, que é a obediência e a manifestação da presença de Deus na vida a um mundo revoltado, como o texto de Ellen White que a gente leu apresenta. E é nesta condição que Deus promete: eu protegerei meus filhos. Eu estarei com o remanescente e o remanescente não sofrerá a influência do mundo, ainda que possa sofrer com a maldade do mundo. Eles terão paz. Eles terão a condição necessária para o exercício da missão. Que Deus nos abençoe para que a gente entenda isso e execute esse convite de Deus nesse tempo crucial da história, que no nosso caso é a última fase do cumprimento dessa promessa, e que a gente seja de fato aquilo que era a previsão do remanescente de todos os tempos, nessa fase final, como último remanescente, como remanescente concluinte da obra de Deus. É o que eu espero para vocês e para mim, na graça dessa aliança. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, te agradecemos, em primeiro lugar, pela bênção da promessa feita original, de que o pecado não era o fim da história e havia a possibilidade de salvação. Te agradecemos porque em cada um desses exemplos, seja com Adão, com Noé, com Abraão, ou com o remanescente presente em Israel, nós podemos ver que há a possibilidade de ainda exercer tua missão num mundo que amplia a sua revolta, amplia a maldade. Mas apesar de tudo isso, ainda é possível ver luzes espalhadas por todo mundo, conduzindo pessoas a Cristo, levando mensagens, sendo salvação ao mundo que perece. Dá, Senhor, que possamos executar essa missão com a certeza de que estamos amparados por Ti. Dá que possamos manter a comunhão de forma adequada e sermos o povo que Tu desejaste que fôssemos para esse tempo. E que, se possível, ainda possamos ver o cumprimento final dessa promessa em nossos dias. Perdoa os nossos pecados, prepara-nos para o Teu reino, em Jesus. Amém.